Olá, queridos irmãos, obrigado pela oportunidade deste trabalho. E a nossa reflexão de hoje tem como tema a terceira revelação. Vou propor algumas reflexões. O Espiritismo é a terceira revelação? O Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, como está registrado no Evangelho de João, no capítulo 14? Para iniciarmos então o nosso trabalho, vamos buscar saber o sentido da palavra revelação. Revelar, do latim revelare, cuja raiz velum, véu, significa literalmente sair de sob o véu. Figuradamente, descobrir, dar a conhecer uma coisa secreta ou desconhecida. Desta forma, podemos entender que todas as ciências que nos fazem conhecer os mistérios da natureza do mundo material são revelações. Como, por exemplo, Copérnico, Galileu, Newton, Lavoisier, todos eles foram reveladores. Mais recentemente, e não por acaso, sabemos que o acaso não existe, reencarnaram contemporâneos da codificação espírita, Einstein, Niels Bohr, Rutherford, Oppenheim. São cientistas que hoje, na atualidade, são as publicações base da nossa ciência. Eles também foram reveladores, químicos e físicos que fizeram avançar a nossa ciência. A característica essencial, aquilo que não pode faltar em uma revelação, é que o que foi revelado tem que ser a verdade, pois revela-se um fato. Logo, se falso o fato, já não é uma revelação. Nós todos, criados simples e ignorantes, nosso progresso se dá pelo esforço de nossa própria inteligência. Porém, com o objetivo de acelerar esse progresso, a providência divina nos envia de tempos em tempos esses gênios que nos fazem adiantar mais depressa. Esses gênios nada mais são do que espíritos que têm vivido há mais tempo que nós e que adquiriram conhecimentos em vidas passadas. Encarnaram com o objetivo de fazer avançar a humanidade. Como vemos por estes exemplos do desenvolvimento científico, é um fato que Deus nos envia reveladores para as verdades do mundo material. Da mesma forma, nos envia também reveladores para as verdades morais. Verdades essas que são elementos essenciais ao nosso progresso. Na filosofia, tivemos Sócrates e Platão, que são considerados precursores das ideias espíritas pela identidade das ideias. Tivemos anterior Aristóteles, René Descartes, mais recentemente Heráclito e inúmeros outros. No sentido especial da fé religiosa, principalmente quanto ao conhecimento relativo à divindade e das coisas espirituais, a revelação se faz necessária, uma vez que são questões que o homem não pode descobrir por meio da inteligência, nem com o auxílio de seus 5 sentidos. Todas as religiões tiveram seus reveladores, e estes, embora longe de conhecerem e revelarem toda a verdade, tinham uma razão providencial de ser. Porque eram apropriadas essas revelações ao tempo e ao meio em que viviam, e ao caráter particular
do povo daquela época. Esses reveladores semeavam parte da verdade, mesmo de forma imprecisa, gerando um certo frenesi, um certo agitar das consciências humanas, que impulsionavam o progresso vindouro. Preparavam desta forma, desde de primórdios dos tempos, as bases do cristianismo. Podemos observar que essas revelações, todas elas se encadeiam. E essas novas ideias são disseminadas aos poucos, sempre no momento em que o povo já está desenvolvido o bastante para ir assimilando os novos conceitos. Esse encadeamento mostra que o amadurecimento da humanidade faculta novos conhecimentos sobre a verdade absoluta, que um dia todos nós conheceremos. Na primeira grande revelação, Moisés, como profeta, revelou aos homens a existência de um Deus único, soberano Senhor e orientador de todas as coisas. Nos revelou também os 10 mandamentos, lei de Deus eterna e invariável. Moisés profetizou a vinda futura de uma segunda revelação, a chegada de um Messias. Citou a vinda de Jesus várias vezes como descrita, melhor dizendo, no livro Deuteronômios, capítulo 18. Ele diz, está consignado desta forma: então o Senhor me disse, eu lhes levantarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, se dirigindo a Moisés. Então vamos lá. Então o Senhor me disse, eu lhes enviarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Então, passando-se aí 1500 anos, após Moisés, Jesus vem cumprir a profecia e dar sequência às revelações que a humanidade necessitava. Fica claro essa sequência quando Jesus afirma, abre aspas, não penseis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim para destruir, mas para cumpri-los. Isto é, desenvolver, dar o verdadeiro sentido à primeira revelação e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Com a vinda de Jesus, ele nos apresenta uma outra ideia sobre a divindade. Ele nos apresenta um Deus Pai, clemente, soberanamente justo e bom, cheio de mansidão e misericórdia, que perdoa o pecador arrependido e que dá a cada um segundo as suas obras. Já não é um Deus ciumento, raivoso e vingativo. Já não é um Deus exclusivo de um só povo, um Deus cruel e implacável, que rega a terra com sangue humano. Já não é um Deus que ordena o massacre e o extermínio de outros povos, apresentado por Moisés, mas um Deus Pai de toda a humanidade. Jesus nos apresenta um Deus que diz que a nossa verdadeira pátria não é desse mundo, mas no mundo celestial, onde os humildes de coração serão elevados e os orgulhosos serão rebaixados. Um Deus que diz, perdoa se quiseres ser perdoado. Faça o bem em troca do mal. Um Deus para ser amado e não mais para ser temido. As novas ideias sobre Deus, a imortalidade da alma e a vida futura
foram capazes de provocar grandes mudanças no relacionamento social, que agora leva em conta a fraternidade entre os povos. Afinal, somos todos irmãos, filhos de um só Deus. Jesus, então, resume desta forma: amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a vós mesmo. Nisto estão toda a lei e os profetas. Jesus, à época, julgou conveniente deixar certas verdades à sombra, até que os homens chegassem a um estado de compreendê-las. Como ele próprio confessou, seu ensino era incompleto, pois ele, Jesus, anunciava à época a vinda daquele que o completaria. Jesus previu que suas palavras não seriam bem interpretadas e que os homens se desviariam do seu ensino. Então Jesus acrescentou aos seus ensinamentos. Isso está registrado no Evangelho de João, no capítulo 14. Diz assim: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas, quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que eu tenho dito. 1857 anos depois, chega para nós a codificação espírita, através do primeiro livro, o Livro dos Espíritos. Então, chegando o tempo oportuno, o Espiritismo vem cumprir a promessa do Cristo sobre a vinda do outro Consolador. Preside o seu aparecimento, o aparecimento da doutrina espírita, o Espírito de verdade. Ele chega e ele chama, os homens à observância da lei divina. Nos ensina todas as coisas, fazendo compreender aquilo que Jesus deixou à sombra, ou só disse por parábolas. Pois o Espiritismo fala sem figuras nem alegorias. O Espiritismo traz consolação suprema a todos aqueles que sofrem, deixando claro a utilidade e a finalidade de todas as dores. Diferente das duas primeiras revelações, que foram personificadas por Moisés e por Jesus, o Espiritismo não foi revelado por intermédio de uma individualidade. O Espiritismo é fruto do ensino coletivo, dado não por um homem, sim pelos Espíritos, que são as vozes dos céus. Esses ensinos vieram de todos os pontos da Terra, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. O Espiritismo nos revelou a existência e a natureza do mundo espiritual. O Espiritismo nos revelou as relações do mundo espiritual com o mundo material e as leis divinas, portanto eternas, que regulam essas relações. O Espiritismo tem como princípios básicos Deus soberanamente bom e justo. A existência da alma que sobrevive à morte, a pluralidade de nossa existência, a comunicabilidade dos espíritos, a pluralidade dos mundos habitados. Esses princípios, que um dia serão do conhecimento de todas as raças sobre a Terra, serão capazes de transformá-las, fazendo
a sociedade compreender que todos somos irmãos, filhos de um só Criador, então aí viveremos regidos pelo amor e pela fraternidade. No limiar da progressão do planeta Terra a um mundo de regeneração, que todos nós possamos estudar e aprender o Espiritismo, regidos sobre a recomendação do Espírito de Verdade, contida no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 6, onde ele diz assim: Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. No cristianismo, encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que neles se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Que possamos efetivamente compreender a mensagem da terceira revelação. Compreender que as três revelações são fragmentos de uma verdade absoluta que um dia todos nós teremos conhecimento. Elas se complementam. Que Jesus possa nos iluminar, nos inspirando em cada um de nós o sentimento de que verdadeiramente somos os trabalhadores da última hora. E que nós, trabalhadores espíritas, possamos buscar o nosso desenvolvimento através do estudo da doutrina, ciente de que só podemos dar aos outros aquilo que já conquistamos em nós mesmos. Que Jesus nos abençoe, que Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Obrigado aí pela oportunidade. Fiquem com Deus.